Sim, professor, estou vendo. Tá ótimo. Então, vamos continuando. Hoje eu queria discutir queria discutir dois assuntos, né? Digamos, o primeiro, digamos, um dos pontos mais importantes da construção da teoria quântica de campo, que é o princípio de causalidade. O princípio de causalidade. E depois, o segundo ponto, eu queria voltar à construção do espaço de Hilbert, né? Construção do espaço de Hilbert, e apresentar um teorema conhecido como teorema de Reich-Schlieder. Reich-Schlieder, né? Que é um resultado extremamente importante na teoria de campo e justamente estritamente relacionado com o princípio de causalidade, é que mostra toda a complexidade, digamos, do estado de vácuo da teoria quântica de campo. Esse é um teorema dos anos 60, né? E, digamos, hoje em dia, o teorema de Reich-Schlieder é um dos fundamentos para o entendimento do fenômeno do emaranhamento, num contexto de uma teoria quântica de campo relativística, né? Então, a gente comentou um pouco sobre a complexidade da teoria quântica de campo, sobre esta palavra, estado de vácuo, né? É algo realmente não simples de entender. E esse famoso teorema de Reich-Schlieder, ele enfatiza justamente a importância do estado de vácuo, as propriedades que esse estado tem e, toda a complexidade do entendimento, justamente, de esse estado na teoria quântica de campo. Então, vamos começar com o princípio de causalidade, né? Então, vamos relembrar algumas notações. Então, temos o nosso conhecido, né? Campo escalar, aqui a decomposição. Esses são verdadeiros operadores que atuam no espaço de Hilbert, que a gente definiu na aula passada, embora tenham uma complicação adicional. Estes operadores não são limitados, né? E querendo trabalhar com operadores limitados, a gente faz a mudança, né, do campo para os chamados operadores de Weyl. Então, utiliza como estrutura algébrica para quantizar as relações dos operadores de Weyl, que a gente vai ver hoje também. Então, esses operadores, então, o AF, por exemplo, ele é definido, a gente usa esta notação aqui, de MIP, que tem a transformada de Fourier da função teste, aqui tem a de P, e o A cruz F, ele é dmi de P, F de P, A cruz de P, dmi P é a medida Lorentz invariante, né, de 4P, 2P, 4, duas vezes θ de P0,
delta de P ao quadrado menos M ao quadrado. Essa é a medida Lorentz invariante. E, como a gente viu, estes operadores, eles obedecem às seguintes relações: AF, A cruz, G, sendo que F, digamos, Schwarz, F4. Então, isso aqui é o produto interno, FG, sempre definido com relação a GP, e depois temos AF, AG, igual a cruz F, a cruz G, igual a zero. Ok? Muito bem. Então, um cálculo que devemos fazer aqui, só especificando a transformada de Fourier f de p, a convenção que a gente usou é esta daqui. Exponencial, aqui usamos esta convenção aqui, f de x. Então, utilizando essa estrutura algébrica aqui, a gente pode se perguntar o que acontece quando eu calculo o comutador destes dois operadores. Posso falar em operadores porque o caráter distribucional de tudo isso já foi levado em consideração fazendo os Mering com as funções, testes. Então, a gente se pergunta o que acontece quando eu calculo este comutador aqui. Então, ou seja, basicamente, o que eu estou fazendo, eu posso, digamos que este aqui seja o espaço-tempo, né? Digamos, bidimensional. Então, eu posso imaginar que F tenha suporte numa certa região, M, e que G tenha suporte numa outra região. Então, o campo F está localizado nesta região aqui, e o campo G está localizado na região milínea. Então, eu estou me perguntando o que acontece quando eu olho para estes objetos, né? E nas regiões M e milínea. E, eventualmente, depois eu posso passar o pente fino e ver, por exemplo, quando M e milínea são time-like, space-like, e por aí vai. Então, querendo calcular esta quantidade aqui, Φf, Φg, né? A gente utiliza a álgebra que derivamos nas outras aulas. Então, aqui temos a G mais a cruz G. Perfeito. Então, este primeiro termo, ele dá um resultado não nulo só quando o comutador é feito com esse termo aqui. Então, a gente tem Fg primeiro, e depois tem esse termo aqui, que vai com esse. Então, isso vai dar menos GF. Ok? Então, a gente tem, abrindo isso no produto interno, a gente tem dmP, aqui tem F estrela P, G de P, menos G estrela de P,
F de P. Perfeito. Agora, então, lembrando agora que F de P é d4x exponencial de IPX, e que, portanto, por exemplo, G estrela de P, aqui tem o F de X, que vai ser de 4y, exponencial de menos IPY, G de Y. F e G são reais. Então, esta quantidade aqui, voltando no espaço das configurações, a gente pode escrever como sendo D4x, né? D4y, aqui vai ter uma f de x, depois aqui vai ter uma, a gente vai chamar essa quantidade de delta PJ, x menos y, e aqui vai ter g de y, e aqui a gente coloca um fator i. Depois a gente vai entender esse fator i aqui. Ok? Então, isso é muito simples de fazer, né? É só pegar essas expressões aqui e colocá-las aqui dentro. Então, o resultado vai ser que delta PJ de x menos y vai ser dmi de P, a medida invariante de Lorentz, e aqui vai ser exponencial de menos i P x menos y, menos, né? Este sinal menos, ele vem deste sinal menos aqui. E aqui fica exponencial de i P x menos y. É aqui dividido i. Né? Este i aqui, agora vocês entendem por quê, né? Ele evidenciei um fator i aqui, então ele vai dividindo. Então, esta quantidade, observem que com o fator i aqui embaixo, esta quantidade é real. De fato, isso aqui não é nada mais do que o seno x menos y é igual a dmp, aqui tem um fator 2, depois aqui tem também um sinal menos, a convenção é essa, menos 2. E aqui vai ter o seno de P x menos y, sendo que Px é P0 x0 menos Px. Ok? Então, o comutador destes dois operadores, né, dá esta expressão aqui com delta de PJ, PJ significa Pauli-Jordan, né? E esta expressão aqui justamente é conhecida como a função, ou melhor, a distribuição de Pauli-Jordan. Distribuição de Pauli-Jordan. Então,
recapitulando, um comutador é igual a I delta da Pauli Jordan, e aqui a gente escreve FG, sendo que delta da Pauli Jordan vai ser D4X, D4Y, aqui FG, aqui vai ser F de X, delta PJ, X menos Y, G de Y. Então, esta função aqui, digamos, esta distribuição aqui, conhecida como distribuição de Pauli Jordan, é um dos pontos-chave da teoria quântica de campo. Vamos entender por quê. Primeiramente, obviamente, esta quantidade aqui, ela é invariante de Lorentz. Ok? Por que invariante de Lorentz? Aqui eu estou utilizando uma notação em que a invariância de Lorentz se manifesta. dμp é a medida invariante de Lorentz, por construção. Essa medida aqui, invariante de Lorentz. E depois aqui eu tenho Px, que é um produto escalar, também invariante de Lorentz. Ok? Então, primeiro ponto, esta quantidade aqui é invariante de Lorentz. Isso significa que, se eu fizer uma transformação de Lorentz, não vai mudar nada. Ok? Primeiro ponto. Segundo, outro ponto é que a delta PJ, ela é real. Obviamente, isso é manifesto aqui pela presença do seno. Perfeito. Depois tem uma outra propriedade, que delta de PJ, x menos y, é antissimétrica. É menos delta de PJ, y menos x. Ou seja, se eu troco o x com y, aqui eu ganho um sinal menos. Isso também é simples de entender, porque aqui tem um seno, né? Então, o seno é ímpar. Então, se eu troco o x em menos x, ganho um sinal menos. Pois uma outra propriedade é que esta quantidade aqui, ela satisfaz a equação de Klein-Gordon. É uma solução homogênea da equação de Klein-Gordon. Delta PJ igual a zero. Isso também é simples de ver, porque justamente tem a medida de dmp, que tem uma delta de p ao quadrado menos m quadrado. Então, quando este objeto aqui, o Laplaciano, atua aqui, isso vai me dar justamente p ao quadrado menos p ao quadrado mais m ao quadrado, que vai dar zero justamente pela presença da delta. Perfeito. E depois tem a propriedade final, digamos, extremamente importante, que é esta quantidade aqui é igual a zero, quando o intervalo é spacelike. Ou seja, se a separação entre o ponto x e o ponto y do espaço-tempo é spacelike, a Pauli Jordan é nula. Isso não é difícil de entender. Eu queria que vocês pesquisassem este ponto aqui, mas eu vou ter uma maneira muito simples de entender isso, né?
digamos, vocês sabem que a natureza do intervalo não muda fazendo uma transformação de Lorentz, ou seja, isso aqui é um invariante. Em particular, se isso aqui é time-like, light cone ou space-like, na hora de fazer uma transformada de Lorentz, não muda nada. Então, vamos assumir que x menos y seja space-like. Então, eu tenho a liberdade de fazer qualquer transformada de Lorentz, porque isso aqui é invariante de Lorentz. Em particular, eu posso sempre fazer uma transformação de Lorentz em que esse ponto e esse ponto acabam tendo o mesmo tempo, ou seja, estou em coincidência temporal. Isso significa que eu faço uma transformada de Lorentz em que aqui eu tenho um t e aqui tenho um x, e aqui tenho o mesmo t, e aqui tenho um y. Então, obviamente, x lambda menos y lambda é space-like, porque isso aqui vai me dar, e isso aqui vai me dar t menos t ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Isso aqui é zero. Então, isso aqui, como isso aqui é sempre positivo, isso aqui é space-like. Perfeito. Então, se a gente agora calcula a Pauli-Jordan nesta configuração aqui, então a gente tem zero na parte temporal, porque x lambda menos y lambda dá zero, e aqui eu tenho a parte espacial, que é x menos y. Então, isso aqui é dmp. Aqui tem um menos 2, né? Aqui vai ter um menos 2. E aqui vai ter o seno. Agora vai ser só a parte espacial. Perfeito. Então, agora é só abrir a medida. Então, isso aqui é menos 2. Então, a gente tem d4p, 2p4, 2 vezes θ de p0, delta p ao quadrado menos m ao quadrado, e aqui é seno de p x menos y. Perfeito. Então, agora posso fazer a integral em dp0. Então, isso aqui vai me dar um menos 4π, 2π4. Aqui vai me dar d3p, dividido 2 vezes ômega-p. E aqui vai me dar seno de p x menos y, sendo que ômega-p é uma função par de p ao quadrado. Então, agora é imediato que isso aqui é zero, porque isso aqui é uma função ímpar de p. Quando p vai em menos p, este objeto aqui troca de sinal, esse objeto aqui é par, isso aqui é a medida, então, isso aqui é automaticamente zero. Então, isso aqui mostra que ou seja, isso aqui é automaticamente space-like. Isso aqui, igual a zero.
Agora, obviamente, eu posso voltar, né, refaço as transformações de Lorentz e vou varrer todo os meus intervalos space-like. A natureza space-like é mantida, é invariante por transformações de Lorentz. Então, eu pego este objeto aqui e começo a fazer as transformações de Lorentz, tudo permanece space-like, eu vou varrendo todo o space-like possível e imaginável. Então, a conclusão é que o comutador de dois operadores de campo vai ser I da Pauli-Jordan FG. Ok. Então, isso é um resultado extremamente importante em teoria quântica de campo, que tem consequências físicas muito grandes, né? Então, se a gente pega o espaço-tempo agora, e aqui tem a nossa região M, a nossa região M'. Então, vamos dizer agora que o suporte de F esteja localizado na região M e o suporte de G esteja localizado na região M'. E que M e M' são space-like. Ou seja, se eu pego qualquer ponto da região M e um outro ponto da região M', aqui é M', e calculo o intervalo entre estes pontos. O intervalo, a natureza do intervalo é sempre space-like. Então, como a Pauli-Jordan é nula para intervalos space-like, a gente tem este resultado aqui. Isso aqui igual a zero, quando a região M é M', digamos, aqui tem F, aqui tem G. Isso aqui é space-like. Ok? Isso é chamado de princípio de causalidade. É um resultado extremamente importante em teoria quântica de campo. Digamos, realmente a expressão da causalidade relativística. Ou seja, se eu tenho duas regiões space-like, então eu posso utilizar aqui, esta expressão aqui mostra também como são úteis essas funções testes, porque justamente na hora de eu fazer uma medida, na hora de eu imaginar um processo de medida, eu sempre tenho alguma região do espaço-tempo, que eu chamo de laboratório. Então, eu estou aqui. Então, obviamente, posso imaginar um laboratório 1, um laboratório 2. Então, aqui, o laboratório 1 é especificado pelo suporte de F, o laboratório 2 pelo suporte de G. Então, aqui tenho M'. Então, isso me diz que quando as duas regiões são space-like, o que acontece no laboratório não influencia em nada o que acontece no outro, porque justamente esses objetos comutam. Né? Então, não há interferência entre eles. Inclusive, esse princípio esse é chamado de princípio de causalidade. Né? Princípio de causalidade é um dos pontos fundamentais da construção de uma teoria quântica de campo relativística. E, em geral, vale que, se eu tenho um objeto até mais complicado do que o próprio φF,
que está localizado numa região X, eu tenho um outro objeto localizado numa região Y, né? Isso aqui vale, em geral, quando X e Y são space-like. Se quiserem, isso é, digamos assim, um dos pontos chaves assim, de toda a teoria quântica de campo. Respeitar a causalidade quando os intervalos são space-like. Eu lembro que em relatividade space-like significa que se x e y são space-like, eu não posso conectá-los através de um sinal que viaja com uma velocidade limitada pela velocidade da luz. Então, é justamente o princípio de causalidade relativística que se manifesta a nível de operadores. Ok? Isso é extremamente importante, é fundamental mesmo. Então, eu abriria um pouquinho a discussão agora sobre tudo isso, para ver se tem perguntas, se tem, assim, detalhes que, assim, vocês querem entender melhor. Enfim, vamos abrir um pouquinho a discussão sobre isso. Ô, professor. Sim. A minha dúvida é o seguinte, é se essas funções de Paulo-Jordan só se restringem única e somente em funções space-like, por exemplo, se eu quiser investigar algum caso especial de outro tipo, cone light, etc., eu posso utilizá-las também. Por enquanto, eu calculei o comutador, tá certo? Ok? Então, no comutador, por enquanto, eu fiz esta pergunta. Essa é uma pergunta específica, né? O que acontece com o comutador, ok? Então, no cálculo do comutador, aparece só a Pauli-Jordan. Então, isso já permite responder a pergunta sobre a causalidade. Porém, isso eu vou fazer na outra aula. A quantidade que é de interesse, as quantidades que são de interesse, são as chamadas funções de correlação. As funções de correlação. Isso a gente vai ver na próxima aula. Ou seja, as funções de correlação são justamente as correlações no vácuo dos operadores. Ok? Calculados em, digamos, várias regiões. Então, essa é uma quantidade mais complexa do que o comutador. Na estrutura do comutador, só aparece a Pauli-Jordan. Ok? Mas, aqui, não aparece só a Pauli-Jordan, aparece também uma outra quantidade, que a gente vai estudar na próxima aula. Esta outra quantidade também tem implicações físicas muito relevantes sobre as correlações que existem entre os campos quânticos. Ou seja, o objeto mais geral não é simplesmente um comutador. Mas é verdade que na hora de calcular o comutador, aqui aparece só a Pauli-Jordan. Era essa a tua pergunta? Creio que sim. Talvez fique mais claro na próxima aula. Mas então,
tratar coisas tipo timeline, que no Paulo Jordan não é ideal, mas sim as funções envolvendo... Sim, eu tenho que olhar as funções de... É claro que eu sempre posso calcular o computador. A resposta vai ser sempre essa aqui, a nível de computador. E claro que se F e G são timeline, isso aqui não é zero. Ok? A própria Pauli Jordan não é zero. A Pauli Jordan é zero só quando F e G são space-like. Ok? O que me garante que quando duas regiões não podem ser conectadas com um sinal que viaja com uma velocidade limitada pela velocidade da luz, não há interferência entre essas regiões. Isso está ótimo. Mas se o intervalo é time-like, ou seja, há a possibilidade de conectar uma região com a outra através de um sinal que é compatível com a velocidade da luz, então há interferência. Então, essa quantidade aqui não é zero. Ok? Agora, em geral, isso aqui é só o comutador. Ok? Na próxima aula, a gente vai ver que a estrutura mais, assim, as funções de correlação, né, que são as correlações entre os campos, não aparece só a Pauli Jordan, mas aparece também uma outra quantidade. Ok? Ficou mais claro? Foi sim. Obrigado, professor. Tá ótimo. Ou seja, se o intervalo não é space-like, a Pauli Jordan também não é nula, porque, obviamente, pode haver interferência entre essas regiões, porque as duas regiões podem tranquilamente ser conectadas com um sinal compatível com a velocidade da luz. Perfeito. Vamos ver se tem mais perguntas. Mais perguntas? Não, né? Então, vamos agora... Então, a gente viu que... Vamos agora voltar aos nossos operadores de Weyl. Operadores de Weyl. Então, a gente introduziu esse objeto aqui, mais AF. E a definição deste objeto é que isso aqui é um operador unbounded, porque esses aqui são unbounded, Hermitian operator, válido, distribution. Essa é a frase completa. Então, às vezes, assim, essa palavra unbounded pode dar problema de domínio, como a gente viu. Então, a gente pode migrar para uma classe de objetos que são bounded e que tem toda uma geometria por trás, que são os operadores de Weyl. Operadores de Weyl. E a gente pode... Esses operadores são construídos da seguinte maneira. Então, quando eu pego este objeto,
né, a gente exponencia ele. Então, isso aqui é chamado de operador de Weyl, né, eventualmente localizado. Por exemplo, se o suporte de F está aqui, este operador está localizado aqui. Isso aqui é chamado de operador de Weyl. Ele tem muitas propriedades. Então, primeiro, os operadores de Weyl são unitários. Isso aqui é AF igual a 1. Depois, a cruz F igual a A de menos F. E aqui tem também a famosa relação algébrica de Weyl, que expressa as relações de comutação. Ou seja, ao invés de trabalhar com estes operadores A e a cruz, que são unbounded, aqui, né? Em vez de trabalhar com estas relações aqui, e com operadores unbounded, eu posso trabalhar com relações de comutação equivalentes dadas pelos operadores de Weyl. Isso aqui a gente vai ver que é exponencial de menos I sobre 2. Aqui aparece a Pauli-Jordan, FG. E aqui aparece AF mais G. Isso aqui é uma relação muito bonita, que lembra um pouco aquela da mecânica quântica dos estados coerentes, mas aqui estou trabalhando com campos. Então, aqui, como vocês podem ver, aparece a Pauli-Jordan. Então, por exemplo, se AF, AG, FG são space-like, estes objetos comuns, esta é chamada de relação algébrica de Weyl. Ok? Então, estes operadores, os operadores de Weyl, e, inclusive, uma vez que eu vou introduzir os operadores de Weyl, eu posso formar uma álgebra. Ou seja, eu pego, por exemplo, aqui já se introduz um conceito de álgebra localizada de operadores. Então, eu pego uma região do espaço-tempo, M, aqui, pego todo o conjunto de funções, testes, com suporte em M, ou seja, cada função teste me localiza aqui. Então, eu construo a álgebra dos operadores de Weyl, pegando todos os produtos, mais combinações lineares dos operadores de Weyl para qualquer função que pertence a M. Então, isso aqui a gente vai discutir mais assim profundamente na hora de estudarmos o emaranhamento. Esse aqui é uma álgebra muito importante, que tecnicamente é uma álgebra de von Neumann, né? E isso é um exemplo, né, de uma álgebra de operadores localizados.
numa certa região do espaço-tempo, estes operadores obedecem toda essa estrutura algébrica. E, em particular, esta relação aqui mostra que os operadores de Weyl têm uma relação muito intrínseca com o princípio de causalidade do espaço-tempo. Então, se eu pego duas regiões space-like, então, estes operadores, e, portanto, as duas álgebras, aqui eu posso imaginar uma álgebra 1, que eu posso imaginar uma álgebra 2. Essas duas álgebras comutam. Então, esses operadores são unitários. Isso também vai ser muito, muito importante na hora de discutirmos a desigualdade de Bell em teoria quântica de campo. E, portanto, este tipo de construção explícita se encaixa muito bem no estudo do emaranhamento. Por exemplo, eu tenho uma álgebra de operadores aqui, que depois eu posso associar a medidas. Por exemplo, eu posso pegar a subálgebra desta álgebra aqui dos objetos hermitianos, que eu chamo de observáveis. Então, tenho observáveis aqui, realizo medidas com estes observáveis e depois vejo se há alguma correlação, que tipo de correlação há entre as medidas. Aí eu posso fazer um teste de Bell, eu posso calcular entropias e por aí vai. Então, este tipo de conceito, álgebra de operadores bounded, localizados em regiões do espaço-tempo, é um dos conceitos fundamentais para o enfrentamento do emaranhamento em teoria quântica de campo. Ok? Vamos agora mostrar essas propriedades, 1, 2 e 3. Vamos poder, por exemplo, mostrar 3. Alguém conseguiria mostrar? Como que eu faço para mostrar que a FAG é igual aí a Pauli Jordan FG. E aqui é a F mais G. Como que eu faço para mostrar esta relação aqui? Aceito sugestões. Isso. Sim. Então, aqui a gente usa a famosa relação EA e B com A e B operadores. E isso aqui é A mais B mais 1/2 de AB mais... E a gente viu que como o comutador é sempre, nos casos que a gente está considerando, é sempre um C-number, ou seja, não é um operador, esta fórmula aqui para nesse termo aqui. Ok? Muito bem. Então, a gente chama isso aqui de A, chama isso aqui de B. Então, a gente tem exponencial de F, exponencial de φg igual exponencial de I, φf mais φg. E aqui aparece menos 1/2 φf, φg. Então, agora, lembrando que
este operador é linear, aqui eu vou ter exponencial de I, φ, F mais G. Isso aqui aqui vai dar isso, né? E aqui vai dar menos I sobre 2 da Pauli-Jordan, FG. Então, isso aqui é um C-number, um fator de fase. Então, isso aqui vai dar exponencial de menos I sobre 2 da Pauli-Jordan, FG. E aqui vai dar exponencial de φ, F mais G. Isso aqui vai dar exponencial da Pauli-Jordan, FG. E aqui vai dar o operador de Weyl, F mais G, que é a relação que a gente quer mostrar. Ok? Da mesma maneira, vocês conseguem mostrar a unitariedade e esta outra propriedade aqui. Sempre utilizando esta relação aqui. Ok? Como ela é conhecida, esta relação também, eu esqueci o nome. Tem um nome muito conhecido, a fórmula de... Hausdorff. E a fórmula de Hausdorff. Isso mesmo. Tá ótimo. Perfeito. Agora, eu vou dar mais um exercício para vocês calcularem, né? Exercício. Calcular o valor de espera no vácuo do operador de Weyl. Calcular a função de correlação de dois operadores de Weyl. 2. Isso aqui é um exercício para quarta-feira. Ok? Quanto vale este objeto aqui? Quanto vale este objeto aqui? Ok? Vamos abrir um pouquinho uma discussão sobre os operadores de Weyl. Ok? Tem dúvidas? Esses são operadores muito importantes. Questões? Eu tenho uma, professor. Sim. Os Weyl vão formar uma álgebra mesmo quando a gente não está pegando o suporte space-like separated, né? Não. Em princípio, isso é que eu vou discutir agora. E, em princípio, esse objeto aqui, ele é bem definido no sentido que você consegue calcular esses correlatores quando F é apenas fase. Ok? Ou seja, por exemplo, pega isso aqui. Isso aqui, antecipando, né? Isso aqui vai dar a norma de F. Esta norma existe, obviamente, quando S é esfase. Isso significa quando... Esfase significa que praticamente a função está no espaço-tempo todo, só que no infinito, né, ela praticamente despenca a zero. Mas, em princípio, tem uma cauda, né? Tem uma cauda exponencial que permanece lá, né? Não necessariamente tem que ter suporte compacto. Isso. Era isso a tua pergunta? Não, em relação a formar uma álgebra, quando você sim. tem, por exemplo, se o senhor tiver suporte GF, suporte de G, que tem separação space-like, esses operadores vão comutar. Então, é uma álgebra comutante, tudo bem, mas se eles não têm space-like, ainda assim formam uma álgebra, correto? Sim, porque esse fator de fase é apenas um fator de fase complexo. É um número. Beleza.
Então, Perfeito. uma álgebra não vai ser comutante, tudo bem. Isso. Perfeito. Agora, uma outra dúvida mais atrás, já que aproveitando que ninguém perguntou nada, o senhor definiu aqui os campos smeared como usualmente o senhor faz, né, usando funções do Schwartz. Isso. Tem alguma razão para o senhor restringir essa definição usando funções de suporte compacto C0 infinito, em vez de todo o Schwartz? Sim, a razão é física. A razão é que depois eu quero enfrentar um problema físico em que o dado inicial é realmente uma região aqui e uma outra região aqui. Uhum. Ou seja, isso basicamente a nível de emaranhamento, o que a gente faz é sempre uma bipartição. Ou seja, eu falo, sempre tem uma Alice e sempre tem um Bob. Ok? Uhum. E depois eu vejo o que acontece entre Alice e Bob. Posso fazer um teste de Bell, posso calcular a entropia de Alice fazendo o traço sobre Bob, e por aí vai. Isso é a entropia relativa de emaranhamento, por aí vai. Então, a ideia da bipartição é que Alice, eu vou definir a região de Alice como sendo M, e a região do Bob vai ser o complemento causal. De M. Então, realmente há uma necessidade de se trabalhar com funções de suporte compacto na hora de enfrentar um problema físico. É a maneira de restringir realmente a álgebra de operadores em regiões que depois eu vou identificar como sendo a região de Alice e a região do Bob. Isso. Valeu, professor. Obrigado. Ou seja, eu vejo mais como uma necessidade assim física mesmo, física. Perfeito. Isso. Ótimo. Mais perguntas? Mais dúvidas? Bom, então vamos, digamos, para o último tópico de hoje, que é o teorema de Dirichlet. Então, vamos lembrar um pouquinho. Vocês lembram da construção do espaço de Hilbert da teoria? Então, como que eu construo o espaço de Hilbert da teoria? Então, tem um H0, o H0 tem um estado só. Um estado só, chamado de vácuo, que é invariante por Poincaré. Então, se isso aqui é uma representação unitária do grupo de Poincaré, o vácuo é deixado invariante. E depois a gente fazia a soma direta de 1 até infinito. Aqui tem um espaço de Hilbert chamado de uma partícula, e aqui fazia o tensor do espaço de Hilbert, de uma partícula. Então, isso aqui é H0, H1, H1 tensor, H1, H1 tensor, H1
tensor. Então, por exemplo, o H0 só tenho vácuo. Em H1 tenho o span, ou seja, todos os estados gerados por a cruz de F para qualquer F que pertence a SF4. Ok? Assim, o H2, o H1, tensor H1, vai ser o span. Então, aqui é a F, a cruz G, do vácuo, para qualquer F, qualquer G, pertence a SF4. Ok? E por aí vai. Tá certo? Ok? Vocês lembram, né? Isso aqui é, digamos, a chamada construção foca. Ok? Tá ok aqui? Tudo ok, professor. Tá, então vamos agora pegar o operador φF. O operador φF é AF mais a cruz F. Com F, Schwarz. Ok? Então, o que acontece se eu atuo com φF no vácuo e depois eu pego o span disso com relação a F? O que isso vai me dar? H1, né? Vai me dar o H1. Isso aqui vai dar a cruz F, span de F. Isso aqui, o H1. Perfeito. Se agora eu pego φF, φG e atuo no vácuo com isso aqui, e faço o span com relação a FG, o que isso aqui me dá? Vamos ver com calma. O que vai me dar? φF, φG atuando no vácuo. Isso vai me dar, em princípio, a F mais a cruz F, a G mais a cruz G do vácuo. Perfeito. Então, isso aqui posso esquecer pela definição do espaço foca. Então, isso aqui vai me dar a F, a cruz G do vácuo, mais a cruz F, a cruz G. Isso aqui posso escrever como FG, aí vai me dar o vácuo, mais aqui vai me dar a F, a G. Então, é claro que isso aqui vai me dar o H0, multiplicado por essa constante, e aqui vai me dar o H1, tensor H1. Correto? Tá ok? Ok, professor. Então, isso significa o quê? Significa que, atuando com
estes objetos no vácuo, eu gero o espaço de Hilbert. Ok? Isso aqui não é surpreendente, é, digamos, uma consequência da construção Fock mesmo, né? Então, estes objetos aqui são chamados de polinômios. Em φ. Então, digamos que isso seja o polinômio de grau n, e n variáveis. Então, eu posso construir a chamada álgebra polinomial. Álgebra polinomial. Fazendo produtos mais combinações lineares dos meus objetos ON. E, então, o span da álgebra polinomial sobre o estado de vácuo vai me dar o espaço, todos os vetores do espaço de Hilbert. Porque também se diz que o vácuo é cíclico. Para a álgebra. Vamos achar um nome para... Como que eu posso chamar? Digamos, vou chamar ela de P. Álgebra polinomial P. Ok? Então, isso significa que o meu espaço de Hilbert é gerado pela ação da álgebra polinomial sobre o vácuo. Ok. Tá certo? Dúvidas com relação a isso? Perguntas? Isso é apenas uma constatação, né? Não há... É muito simples de ver isso. Ok? Agora, aqui tem um resultado importante do Reich-Leader dos anos 60, extremamente importante, que diz respeito à complexidade do vácuo. Então, toda essa construção parece assim, tudo ok, não há é só aplicar e se dar conta que atuando com esses objetos em cima do vácuo, você gera realmente assim os estados do espaço de Hilbert. Agora, essas funções testes, a gente começa com funções testes SR4. Ok? Então, em princípio, elas têm uma cauda que vai a infinito, vai a zero no infinito, mas tem essa cauda exponencial. Né? Agora, o que o Reich-Leader
a pergunta que eles se fizeram, responderam agora, o que acontece se eu pego essas funções, não SR4, ou seja, não em todo o meu espaço de Minkowski, mas eu pego elas com o suporte restrito numa certa região. Ou seja, eu pego a álgebra polinomial na região M. Isso significa que agora eu estou atuando com objetos deste tipo. Φ1, Φn, no vácuo, sendo que esse objeto, esse polinômio aqui, mora na região M. E mais, ainda mais, o que acontece se agora eu começo a fazer isso? M, depois vou em M1, cada vez menor, depois vou em M2, cada vez menor, depois vou em isso aqui, MN, super pequeno. Aí eu tenho uma álgebra polinomial aqui, eu tenho uma álgebra polinomial aqui, tenho uma álgebra de polinômios aqui, tenho uma álgebra aqui. Então, agora eu faço essas operações. Atuo com MI no vácuo. Então, com os MI cada vez menores. Eu sei que quando MI é S de F4, isso aqui vai me dar o Hilbert. Mas quando faço isso? O que vai me dar? Vocês estão entendendo a pergunta? Fica clara a pergunta? Sim. É? O que vocês diriam? Vai mudar? Parece que Sim. Desculpa, parece que a tendência é dar o próprio Φ, ou não? Tipo, se fosse só um estado. Não sei se seria isso, não. Acho que... Ou seja, veja, quando eu faço isso aqui, tá certo? Pego todos os vetores possíveis e imagináveis. E isso aqui é SR4. Isso aqui vai dar o Hilbert. Mas agora, quando eu vou restringindo a essas regiões aqui, o que vai me dar? Então, aqui tem a resposta, que é esse famoso teorema de Dirichlet. O teorema de Dirichlet diz, deixa eu ver se eu tenho ele enunciado bem para vocês. Acho que eu copiei em algum lugar. Deixa eu procurar o enunciado. Então, esse aqui, teorema. Dirichlet. Isso vocês podem achar no livro do Ag,
na página 101. Então, the set of vectors PO do vácuo generated from the vacuum by polynomial algebra PO of any region M is dense in H. Ok? Ou seja, o conjunto de vetores gerados atuando com álgebra polinomial sobre o vácuo para qualquer região M, seja qual for, pode ser esta, pode ser esta, pode ser esta, pode ser esta, gera todo o espaço de Hilbert. Acho que já estou no meu limite. Esse Covid, realmente, para mim, é terrível mesmo. Enfim. Vocês estão entendendo esse resultado aqui? Vamos abrir a discussão sobre isso. Vocês estão entendendo o que o teorema de Dirichlet diz? Oi, professor. O professor discutiu o que é um conjunto denso? Sim, é denso. Não sei se todo mundo sabe. Denso significa que se eu tenho um vetor no espaço de Hilbert, eu posso aproximar esse vetor com uma combinação linear. Pois é, peraí. Explica um pouquinho, Giovanni. Aí eu vou me recuperando um pouco. Oi? Explica um pouquinho, Giovanni, que eu vou me recuperando. Explica então, o que o professor significa tá falando, denso. Né? Intuitivamente é isso, né? Tu tem lá um certo conjunto. Isso. E aí tu pode pegar e aproximar esse vetor psi através de uma sequência de estados dentro desse conjunto denso aí, né? Isso. Ok? Ou seja, eu posso basicamente representar qualquer estado como combinação linear da álgebra polinomial. O que significa que, basicamente, a álgebra polinomial, associada a qualquer região do espaço-tempo, não interessa qual, ela me gera todo o espaço de Hilbert. Ok? Ou seja, se eu tenho uma pequena região aqui, pego a álgebra polinomial desta pequena região, atuo com essa álgebra polinomial no vácuo
Isso aqui me dá todo o espaço de Hilbert. Acho que não vou conseguir continuar, pessoal. Vamos deixar para... Professor, eu acho que é um bom ponto para parar. O senhor fez o statement vamos já deixar para a do próxima Rich aula, Leader. porque o Covid me deixa com uma autonomia de voz de 1h30, não mais. Tranquilo, senhor. Eu acho que é um ótimo ponto para parar, professor. Vamos parar aqui, que vai ser um bom ponto para vocês pesquisarem. Eu vou voltar sobre o teorema de Rich-Leader na próxima aula, tentando enfatizar também a complexidade do vácuo que esse teorema evidencia. Mas vamos ver se tem algum comentário, que eu estou curioso para saber. Tem comentários? Bom, eu vou ressaltar o meu choque quando eu vi o teorema, então, como comentário, né? O fato de você conseguir aproximar arbitrariamente bem qualquer estado do Hilbert, atuando numa região do espaço-tempo arbitrariamente pequena, Sim. na minha opinião, é no mínimo chocante. Isso diz respeito a toda a complexidade do estado de vácuo, né? Eu compartilho com o Felipe o meu. Sim, também fiquei assim, impressionado. Então, o que eu sugiro é que vocês, eventualmente, possam montar um grupo de discussão até quarta-feira sobre isso. O que vocês acham? É uma boa. Vai ser uma boa, né? Isso mesmo. Uhum. O Felipe e o Giovanni conhecem muito bem esse resultado meio chocante mesmo. Uhum. Conhecem muito bem, é uma gentileza, né? Mas já vimos, né? Vamos mais preciso. Felipe? O quê? Eu disse, conhece muito bem, seria muita gentileza do senhor. Eu diria, já vimos esse resultado. Não, mas é que a gente assim já bateu tanta cabeçada, levou tanto choque com essas coisas, né, que a gente tem uma certa familiaridade, mas realmente é algo... Isso dá uma noção de toda a complexidade da teoria quântica de campo, do entendimento do vácuo, e de como esse teorema enfatiza como o emaranhamento numa teoria quântica de campo é muito mais assim, forte do que, digamos, na mecânica quântica. Enfim, é algo que vale a pena refletir muito. Dentro daquele comentário que o senhor fez na última aula, respondendo a minha pergunta, eu acho que, pelo menos no meu entendimento, isso mostra realmente a complexidade do vácuo, né? Porque você pode tomar uma região aberta arbitrariamente pequena, quer dizer que a semente, né, a informação do Hilbert como um todo, de certa forma, está contida no vácuo. Isso. De alguma forma, né? É meio vago isso, mas não, mas é isso mesmo. Vale a pena fazer uma pesquisa no Google para achar todo esse tipo de comentários. Isso tem muitos mesmo. Até faz sentido que o vácuo e a álgebra polinomial gerem tudo, né? Sejam as peças fundamentais, né? Mas assim que tu vai pegar uma região assim, né? E a partir dela você vai criar todo o espaço Hilbert. Isso aí... Pois é a região arbitrariamente pequena que é o que me choca no fundo. Né? Isso. Isso mesmo. Tá ótimo. Tá. Bom, o AG diz qualquer... bom, isso aí...
Bom, é difícil de quantificar, se arbitrariamente, se é 1 milímetro, 1 centímetro, não sei, mas o problema é que você vai restringindo, gera todo o espaço de Hilbert, é incrível mesmo. É. Tá ótimo. Eu sugiro que vocês leiam o livro do Haag mesmo, né? Na página 101, isso. Vale a pena dar uma refletida nesse teorema, é muito significativo mesmo. Tá ótimo, então. Então, a gente se vê na quarta-feira. Eu tenho que terminar a aula também, 11h30, porque tenho o otorino marcado. Eu peguei Covid semana passada, e já é a terceira vez que eu pego Covid. E o Covid me deu problema de voz, né? Então, eu tinha melhorado, podia falar por horas, sem problema, e agora peguei de novo Covid. Eu tenho uma autonomia de 1h30, 2 horas, e depois a minha voz vai embora mesmo. Enfim, é complicado. Me danificou também o ouvido. Me deu uma rinite crônica muito forte, então eu tenho que voltar no otorino, ver como que tá, tudo, enfim, complicações não triviais desse maldito Covid, né? Mas, enfim, é isso. Tá bom, então a gente se vê na quarta-feira, tá? Valeu, professor. Até quarta. Valeu, professor. Melhoras, hein? Tá, obrigado, tá? Abraço. Tchau, Melhoras, tchau. professor. Abraço. Tchau, tchau.